Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de Hoje. Hoje é sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e essa semana foi recheada de indicadores macroeconômicos para a gente poder falar aqui. De um lado saiu o Produto Interno Bruto do Brasil, segundo trimestre, Brasil voando, a economia crescendo bastante. E do outro lado, a gente teve o projeto de lei orçamentária anual que foi enviado para o Congresso, o projeto de 2025. Vamos ver as premissas e etc. Quando a gente junta os dois, eu pretendo mostrar aqui algo que tem me deixado pessimista no mercado nesse momento. E a gente vai conseguir falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. A única coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: a gente aqui dentro do Dica de Hoje trabalha com alocação estrutural. Então, independente do Daniel estar otimista ou pessimista, segue alocando em Bolsa de Valores Brasil também, tá? Então não confundam pessimismo do Daniel com não investimento em Bolsa Brasil. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal, comentem ali embaixo o que vocês acham sobre a questão atual do Brasil e logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, gente, a primeira coisa que eu quero aproveitar aqui é aproveitar para pedir para vocês não deixarem de dar uma olhada no workshop que a gente fez ao longo dessa semana, que foi um workshop sobre opções. Mostramos como você pode ganhar bastante dinheiro com opções, mas de forma segura, ou seja, um rendimento ali de 1,5%, 2,5% ao mês. É claro que não é garantia, tem as suas variações, mas isso a gente consegue fazer desde 2020, mais ou menos de forma segura, embora a gente não possa prometer e garantir esse resultado. E ele está aqui no nosso YouTube, mas em breve a gente vai tirar eles. E junto com esse workshop a gente fez um lançamento com promoção do nosso produto, que é a Estratégia Checkmate de Opções. O link para você se inscrever, se cadastrar e assinar esse produto nosso que é imperdível, com 5 carteiras de opções lá dentro recomendadas, estão aqui na descrição do vídeo. Então não perca essa oportunidade de você se inscrever com o mesmo preço de uns 2 anos atrás, tá? Não perca, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, enfim, esse vídeo de hoje aqui que a gente vai falar sobre macroeconomia, eu vou dividir em 2 pontos. O primeiro ponto, vocês vão me achar muito otimista, eu só vou falar coisas positivas do Brasil. E depois a gente vai para o projeto de lei orçamentária anual, que vai trazer alguns podres do Brasil e que me deixam pessimista para o próximo ano, principalmente para cumprir a meta ali do arcabouço fiscal e para a questão da dívida pública também, tá? Então a gente vai dividir isso das 2 formas. E para começar esse vídeo de hoje, eu quero que vocês lembrem da fábula infantil da cigarra e da formiga. Foi uma fábula que a gente lembrou no nosso último relatório do Dicações e também no nosso relatório gerencial do fundo que a gente é consultor, que é o Lave Dicações. Então, como é que funciona essa fábula? Você já deve lembrar, né? Você tem uma cigarra que ao longo do verão ela aproveita para cantar, ela vê tudo repleto de natureza, de folhas e etc. para ela poder se alimentar, então ela aproveita aquilo como se não houvesse amanhã. Enquanto isso, a formiga do outro lado, ela também aproveita da natureza, mas ela sabe que ela precisa trabalhar. Por quê? Porque a natureza é cíclica, igual os mercados. Em um determinado momento vai chegar o inverno pode ser forte, pode ter neve e acabar com todas aquelas plantações. Então ela precisa estocar comida. Ela precisa, naquele período bom, fazer um caixa, vamos dizer assim, para que ela consiga passar os períodos ruins. E a formiga faz isso e a gente sabe o final da história, né? Em algumas versões a cigarra morre, em outras ela acaba sendo socorrida pela formiga, que é a versão mais contada nos dias de hoje, embora eu goste mais da versão original, porque mostra exatamente a consequência. Quer dizer, na vida muitas vezes a gente não tem uma segunda chance, igual a cigarra teve nessa história nova. Mas deixando as fábulas de lado, o que eu quero mostrar é o seguinte: a fase inicial desse vídeo
nada mais é do que o verão que a cigarra e a formiga têm. E a gente vai ver no final desse vídeo que o Brasil está se comportando igual a cigarra. Ao invés dele aproveitar esse período de crescimento econômico, de queda de desemprego, de aumento da massa bruta salarial, aumento da renda real do trabalhador e, por consequência, aumento da arrecadação, esse período que ele deveria estar fazendo um caixa, um estoque de recursos, um superávit primário, ele não está fazendo. Ele está gastando, assim como a cigarra também gastou a natureza, gastou a voz dela cantando. Então, provavelmente, quando o inverno chegar, o Brasil vai acabar sendo a cigarra dessa história, tá? Então, é mais ou menos esse o tema do nosso vídeo de hoje. E agora a gente vai mostrar aqui os indicadores. Bom, vamos primeiro aqui para o PIB do Brasil. PIB do Brasil aqui, cara, maravilhoso. Se a gente pegar aqui um resumo, 2,9% acumulado ao longo do ano frente ao mesmo período do ano anterior. Se a gente pegar os últimos 4 trimestres, que é o mais utilizado pelo mercado, você tem uma alta de 2,5% do PIB. Né? Se você pegar o segundo trimestre de 2024 contra o segundo trimestre de 2023, 3,3%. E se você pegar o segundo trimestre contra o primeiro trimestre, é um aumento absurdamente alto de 1,4%, acima de qualquer previsão de analista. Né? Os analistas esperavam aqui um 0,9% e aqui um 2,8%. Tá? Então, a gente teve um número muito acima das expectativas dos analistas. Tá? Alguns pontos aqui interessantes é a gente ver que agropecuária e indústrias extrativas, que eram os principais que todo mundo gostava 2 anos atrás, com a Vale ali resultando um minério de ferro de $200, entregando ótimos resultados, o agronegócio, que era o impulsionador do Brasil e etc., a gente vê que é cíclico e esses dois estão para baixo. Não são empresas ruins, nem as do agro, nem as da Vale, apenas mostrando que é cíclico. E do outro lado, a gente tem, por exemplo, construção aqui, que era o patinho feio, e agora crescendo 3,5%. Tá? Esses mesmos dados acontecem nos outros também, tá? Quando pega o trimestre contra trimestre, a gente vai ver aqui indústria extrativa abaixo da média, agropecuária ainda no negativo, e a gente vai ver construção aqui, por exemplo, lá em cima com 4,4 acima do PIB, quando a gente pega segundo trimestre de 2024 contra segundo trimestre de 2023. E o que eu mais gosto aqui, que é o acumulado nos últimos 4 trimestres, a gente vai conseguir ver parecido aqui, né? Agropecuária com 0. A gente tem uma indústria extrativa que ainda está forte quando a gente pega esses 4 trimestres, mas a tendência é que ela caia. Esse aqui demora um pouco mais para ser mostrado, assim como a construção, que aqui está em 0,6, ela deve andar para cá. É a tendência que a gente já começa a ver nas nossas análises aqui. Tá? Então a gente tem a indústria extrativa em queda, a agropecuária em queda e a gente tem construção em alta. Então o que a gente tem hoje? A gente tem um mercado que está dando mais foco para as empresas que são de mercado interno. Tá? Essas empresas de mercado interno, elas estão sendo muito beneficiadas, e aí eu vou pegar o PIB pela ótica da demanda, principalmente pelo aumento do consumo das famílias, tá? E aí a gente vai mostrar de novo esses indicadores, mas agora pela ótica da demanda, tá? Então os componentes da demanda aqui, a gente vai ver consumo das famílias, né, com relação ao trimestre anterior. Você vai ver que o consumo das famílias cresceu 2,5% no primeiro trimestre, frente ao quarto trimestre de 2023, e cresceu mais 1,3% agora frente ao primeiro trimestre de 2024. Tá? A gente tem, por outro lado aqui, uma importação que já começa a subir nos últimos 2 trimestres. Tá? E essa importação subindo significa que talvez a demanda por produtos no Brasil não esteja conseguindo ser suprida pelas ofertas no Brasil. Então isso faz com que a gente tenha também um aumento dos investimentos, que é essa formação bruta de capital fixo. Tá? Além disso, a gente teve uma alta do câmbio e mesmo com a alta do câmbio a gente não viu um aumento tão forte assim das exportações. Você vê que mesmo com o aumento do câmbio a gente teve um crescimento muito maior da importação e esse crescimento da importação também impressiona
o câmbio brasileiro. Quando a gente passa para os outros números, né, que é o trimestral em relação ao trimestre anterior, aqui a gente está falando segundo trimestre de 2024 contra segundo trimestre de 2023, a gente vê algo similar aqui. A gente vê exportação de bens e serviços em queda e importação de bens e serviços em alta. A gente vê o consumo das famílias crescendo muito, crescendo 4,9%, mas já começa a assustar o crescimento do consumo do governo aqui. 3,1%. Isso aqui está muito ancorado nos gastos públicos. Então, grande parte desse consumo do PIB que está vindo é o governo gastando mais do que arrecada, que é um pouquinho da nossa segunda parte do vídeo de hoje. Tá? E, finalmente, quando a gente vai para os 4 trimestres em conjunto, a gente consegue ver que as exportações ainda estão mais altas. Porque aqui aquela mesma questão da tendência, igual a indústria extrativa, demora para cair e a construção demora para subir. Mas aqui a gente já vê que a formação bruta do capital fixo já está indo para o positivo, que são os investimentos, e a importação está crescendo, mas a exportação dos últimos 4 trimestres ainda está maior do que a importação. A tendência é isso aqui cair, isso aqui subir e a formação bruta de capital fixo subir também, assim como o consumo do governo. Para terminar essa parte do PIB aqui, eu gosto de mostrar esse gráfico daqui, que é um gráfico que me assusta, né? A população brasileira fez uma poupança ali durante a Covid, teve todos os benefícios que o governo acabou entregando para muitas pessoas, tanto que teve um déficit muito grande naquele período, mas a gente vê que essa poupança vai sendo consumida ao longo do tempo. E essa poupança é importante para os investimentos. E isso foi mais ou menos o que a gente falou no vídeo da semana passada ou de 2 semanas atrás. Então isso aqui atrapalha um pouco, né? Se antes a gente tinha uma capacidade de financiamento de 10 bilhões, hoje a gente tem uma necessidade de financiamento que alcança 38,4 bilhões e que com certeza é um ponto de atenção. Mas, tirando o ponto de atenção, você vê que o PIB do Brasil cresceu absurdamente. Tá? Além disso, do PIB crescer absurdamente, a gente tem aqui o seguinte, a gente tem dados de trabalho do Brasil que vieram muito fortes aqui na carta de conjuntura do IPEA, que termina em junho de 2024. A gente vê que a taxa de desocupação aqui é 6,7%. Alguns vão falar assim, mas essa taxa de desocupação ela é falsa porque tem pessoas que pararam de procurar emprego e por isso que ela está muito baixa. Tudo bem, não tem problema. Aqui tem também a taxa composta de desocupação e subocupação. E a gente vê que está em queda também. Aí é 11,4%. Também está caindo, tá? Frente aos outros trimestres. Alguns vão falar assim, mas isso também está errado. A gente pode mostrar que a população ocupada está aumentando. Hoje já são 102 milhões de pessoas ocupadas, ou de sazonalizado aqui 102 milhões e 600 mil pessoas. Tá? Isso já representa 58,3% de pessoas ocupadas no nível de sazonalizado. E aí aqui a gente está incluindo todo mundo, inclusive crianças, inclusive idosos que já estão aposentados, pensionistas e etc. São 58% de pessoas ocupadas. E por fim aqui, eu acho que faz sentido a gente mostrar esse rendimento médio real efetivo de todos os trabalhos. A gente vê que é uma recuperação bastante grande, mesmo depois que o governo parou de pagar aqueles benefícios todos da época do Covid. Então a gente vê esse crescimento e como hoje tem mais pessoas trabalhando, a multiplicação disso pela quantidade de pessoas faz uma massa salarial real efetiva ser bastante grande, chegando a 317 bilhões de reais, se eu não me engano. Tá? É interessante a gente observar que a massa salarial real é de 317 bilhões e o PIB do Brasil, né, é de 11 trilhões, mais ou menos. Né? Então já até ultrapassou 11 trilhões depois desse último PIB. Mas é exatamente isso. Mesmo assim, a gente vê que tem muita massa salarial para consumo interno e também para ser apostado nessas bets aí que o pessoal tem falado bastante. Mas, de qualquer forma, vocês veem que são números positivos. No PIB, no desemprego, no aumento de população ocupada, no rendimento médio real do trabalhador, na massa salarial real efetiva também, né? E aí a gente pergunta assim,
Cara, o Brasil tá maravilhoso. E se ele tá maravilhoso, a gente tem um aumento de arrecadação também. E é isso que a gente vai mostrar agora aqui para vocês. Existe uma evolução da arrecadação acima da inflação que parece muito interessante e é muito legal aqui para o Brasil também. Por quê? Porque deveria ajudar o Brasil. É aquela questão do verão. Hoje, o Brasil tem aquele verão. Ele poderia estar fazendo aquele estoque da fábula inicial que a gente falou, da cigarra e da formiga. Você vê que em julho a arrecadação cresceu 10% acima do ano anterior. E isso já tirando a inflação. 8,2% em junho, 8,3% em maio, em abril 7,8%, em março 8,5% e assim por diante. Tá? Só que as despesas começam a subir também tão alto quanto. Julho foi a exceção. A gente vê aqui um 5,9% negativo. Então isso traz algum alento aqui, tá? Mas a gente vê que o Brasil está tendo a oportunidade. A oportunidade de quê? De conseguir gastar menos do que arrecada. Porque aí, quando tiver uma inversão do ciclo, o Brasil vai poder ter uma folga, né? Isso é o que deveria estar sendo feito. Se vocês olharem aqui, as receitas que o Brasil tem, por exemplo, a gente tem, olha só, a gente tem receitas administradas pela RFB, a gente tem arrecadação líquida, a gente tem receitas não administradas pela Receita Federal do Brasil, né? E a gente tem aqui, por exemplo, royalties de petróleo, a gente tem desinvestimentos, a gente tem concessões, a gente tem privatizações, a gente pode ter um monte de coisa aqui. A gente tem dividendos também de empresas estatais. Esses números aqui estão muito fortes. Por quê? Porque o petróleo ainda está acima de $80, ou pelo menos estava até 2 semanas atrás. A gente tinha minério de ferro que até 2 semanas atrás estava acima de $100. Isso tudo gera uma receita muito grande de royalties, por exemplo. Só que a gente já está começando a ver quedas. Então o Brasil tem que aproveitar esse período. Só que aí a gente passa para o cenário agora ruim, que é a parte que a gente vai começar a bater, né? Todos esses pontos positivos, eles não vêm sendo aproveitados, tá? Se a gente pegar aqui, a gente vai ver que nesse último mês de julho, o setor público teve 21,3 bilhões de déficit. O governo central, 8,6 bilhões, e os governos regionais, 11 bilhões. Tá? Se a gente pegar nos últimos 12 meses aqui até julho, são 257 bilhões de déficit. Algumas pessoas vão falar assim, mas teve os precatórios do Bolsonaro do final do ano. Ok, eu não vou entrar nessa discussão. Quer tirar esses precatórios, a gente estaria com 120 bilhões de déficits ainda, tá? Que é muito alto. O arcabouço falava de 0, uma tolerância máxima de 28. A gente estaria com 120, mesmo tirando essa questão que no final do ano vai sair desse cálculo. Tá? Aí a gente tem aqui os juros que o Brasil paga. A taxa Selic caiu, mas o risco do Brasil cresceu tanto que, mesmo assim, o juro que o Brasil pagou em julho de 2023 com a Selic a 13,75 foi 46 bilhões. Em 2024 foi 80 bilhões, o que mostra que a Selic já não é mais um bom parâmetro para os juros. Por quê? Porque grande parte do juro hoje em dia que o Brasil paga, a dívida do Brasil, já não está mais ancorada na Selic. Porque a pessoa quer comprar IPCA+, a pessoa quer comprar outros tipos de título. Então você vai diminuindo aí o pós-fixado, você vai diminuindo o pré-fixado que traria alguma previsibilidade. Mesmo assim, a gente olhando aqui a dívida pública, uma redução de 1% na taxa Selic ainda traria uma queda de 47 bilhões na necessidade de juros. E quando a gente fala de uma possível aumento de juros da Selic, a gente ainda tem esse impacto aqui de 47 bilhões para frente. Tá? Aqui a desvalorização do câmbio estaria 10,7 bilhões e uma valorização do câmbio 10,7 bilhões aqui. E aí, como a gente está pagando muito juro e como a gente está tendo um déficit primário muito grande, a gente teve um aumento da dívida bruta do governo geral muito alto também.
né? A dívida bruta, que ano passado era 72%, já é 78,5%. Já é 8,8 trilhões de reais. Né? A dívida líquida, excluindo ali a reserva cambial que o Brasil tem, por exemplo, e excluindo alguns outros dados também, ela também cresceu. Ela cresceu de uns 56 e pouco para 62, um pouco menos de 62%, 61,9% aqui, e atingiu 7 trilhões de reais em julho. Tá? Principalmente essa diferença aqui é a reserva monetária que o Brasil tem, em torno de 350 bilhões de dólares, né, em reservas cambiais. Aqui multiplicando pelo câmbio vai dar mais ou menos essa diferença. Então essa é a principal diferença entre as duas, mas você vê que a dívida está crescendo muito. No último ano, ela cresceu em torno de 1,1 trilhão de reais, que se assemelha a esses números aqui, 869 milhões de juros, mais 257 milhões do setor público. Tá? Então, é importante que a gente perceba que o Brasil está com uma super oportunidade. Não está faltando arrecadação, mas a gente está fazendo o caminho inverso, a gente está gastando muito. E é claro que se o governo gastar um pouco mais, o PIB do Brasil cresce. O que cresce também um pouco a arrecadação, porque o gasto do governo contrata empresas que contratam pessoas e etc. Mas isso tem um fim que a gente já viu como é que foi em 2014. Né? E aí a gente vai para o projeto de lei orçamentário anual. Por quê? Porque todo ano o Brasil tem aquele teto de gastos da época do Temer. E aí ano passado mudou para o arcabouço fiscal. Se na época do Temer era aumento do gasto do ano anterior mais IPCA, depois da entrada do orçamento do arcabouço fiscal, você tem inflação mais um percentual extra. Como esse ano a gente está arrecadando muito, você bateu no teto desse percentual extra. O teto desse percentual extra é 2,5%. E aí esse orçamento anual aqui, de acordo com dados que a gente tem observado, trouxe um gasto extra que o Brasil pode fazer no ano que vem de 142 bilhões de reais. Então você imagina assim, cara, o Brasil não está conseguindo entregar. Um governo austero, o que ele faria? Ele iria pegar grande parte desse extra e iria botar para tentar reduzir esse gasto público. Mas não. O que aconteceu no orçamento? Dos 142 bilhões extra que o Brasil tem, vai entrar 131 ou 133 bilhões a mais em despesas obrigatórias, principalmente ali aposentadoria, pensionista e servidores, e vai entrar ali em torno de 11 bilhões extra em despesas discricionárias, que aí sim são despesas que podem ser para redução do gasto público ou pode ser para algum investimento em infraestrutura. E aí a gente vai olhar agora o projeto de lei orçamentária anual. Tá? E aí eu quero aproveitar para começar, sempre o projeto de lei orçamentária, eu começo pelas premissas, porque eu preciso ver quanto que o governo acredita que o Brasil vai crescer, quanto vai ser a inflação, para que a gente tenha uma noção de qual vai ser a arrecadação, se isso está condizente. Por exemplo, na época da Dilma, o Brasil tinha anos que crescia 2% e depois em 2014 0,1%, e o projeto de lei orçamentária previa que o crescimento ia ser de 4%, de 4,5%. Aí o projeto de lei orçamentária acreditava que a arrecadação ia ser lá em cima e a arrecadação vinha 60, 70 bilhões abaixo. E aí é claro que você não conseguia fazer um contingenciamento. Naquela época não existia ainda o teto de gastos. Hoje em dia existe. Então o impeachment é mais fácil hoje em dia se a pessoa descumprir esse tipo de questão. Então o governo ele tem que ficar mais em cima. São alguns avanços que o Brasil acabou tendo ao longo desse tempo. Principalmente esses dois aí foi o avanço principal no Temer e agora é esse afrouxamento desse avanço no governo Lula. Enfim, a gente tem aqui o salário mínimo que o governo colocou, R$ 1.509. Esse aqui é o principal foco do aumento das despesas obrigatórias. Esse salário mínimo aqui ele é 6,8% maior do que o desse ano. Isso significa um aumento real sobre o INPC de 2,9%. Tá? Enfim, está dentro do que o Lula sempre pede,
mas acaba que impacta o gasto público. Agora, o que me chama atenção são esses outros indicadores aqui. Na minha cabeça, é impossível que eles aconteçam juntos, porque esse seria o cenário mais otimista de todos. Se você parar para pensar hoje, você tem uma inflação aqui no Boletim Focus, por exemplo, para eu não falar que é da minha cabeça, em torno de 4% para o ano que vem. Você tem um PIB que está em torno de 1,9% para o ano que vem e caindo. A gente tem um câmbio para o ano que vem em 5,30 mais ou menos, e a gente tem juros para o ano que vem que esse sim ainda está em 9,75% ou 10%, tá? Mas também em alta ao longo do tempo. Então, a chance até de acontecer alguns desses até possível, até provável, vamos dizer assim, mas acontecendo um não vai acontecer o outro. Tá? Por quê? Porque se o PIB der 2,6%, provavelmente vai ter pressão sobre a inflação. A inflação não vai ser 3,3%. Né? Se o PIB crescer isso tudo, provavelmente vai aumentar a importação do Brasil, porque o Brasil não vai ter oferta de produto suficiente. E aí o câmbio deve subir, porque importando entra o câmbio, aqui entra dinheiro aqui no Brasil. Né? Então, se, por exemplo, a inflação acontecer 3,3, é provável que o juro caia. E o juro caia talvez até mais do que isso. Quer dizer, esse aqui é o juro médio, né? 9,6. Então, quer dizer, ele deve estar imaginando que o juro no início do ano vai ser 10,5, 10,75 e no final vai ser 8,5, 8,75. Para você ver que é muito difícil, não tem nada a ver com as projeções que o mercado faz. Né? Mas aí sim, se a inflação vier nesse patamar, é possível que o juro esteja nesse patamar. Mas aí talvez o PIB não vai ter crescido tudo isso. Então, para mim, é muito difícil que isso aconteça. Então, eu já imagino que a gente está falando de projeções que estão infladas nesse momento. Projeções que estão infladas por quê? Porque ele tem que mandar um projeto de lei que consiga fechar o arcabouço fiscal. Qual é o arcabouço fiscal? De déficit zero para o ano que vem. Tá? Então, o que seria o déficit zero para o ano que vem? Né? Ele até explica aqui um pouco, né? O que é a receita primária, o que é a despesa primária e etc. Então você tem uma receita primária aqui de 2,91 trilhões. Receita primária é tudo aquilo que vem de impostos, de contribuições, COFINS, receita da Previdência Social, imposto de renda e etc. Tá? E receita financeira é o que vai vir de rolagem de título, por exemplo. Para você ter uma ideia, o Brasil acredita que ele vai ter que rolar 1,66 trilhão e emitir 847 bilhões. A gente vai ter que emitir pelo menos 2,5 trilhões de dívida ano que vem. E para rolar algo dessa monta, ou a credibilidade do Brasil vai estar em dia, ou taxa de juros vai ser alta. Tá? Mas receita primária com aquelas premissas 2,91 trilhões, despesas primárias 2,93, está dentro ali do zero, que é aceitável. Tá? E aí a gente tem aqui aquilo que eu falei, né? 92% das despesas obrigatórias ainda, pouquíssimas despesas discricionárias aqui. A gente vê que o benefício da Previdência Social saindo de 920, 930 bilhões desse ano para 1,01 trilhão, consumindo aí uns 90 bilhões dos 140 extra que tinha ali. Além disso, você tem gastos com o pessoal aqui que está consumindo outros 30 e pouco, e mais a transferência para estados e municípios, não sobra quase nada aqui para despesas discricionárias. Então, a gente tem um sistema aqui como um todo que a gente vê que vai continuar sendo gasto. Só que em algum momento, pode não ser ano que vem, e aí o Daniel vai ter errado a projeção para o ano que vem, mas essa arrecadação não vai continuar subindo 8, 9, 10% acima da inflação. E quando isso acontecer, vai ser cenário Dilma na veia. O que é cenário Dilma na veia? Despesa disparou e a receita não. Até porque hoje em dia, dentro daquele arcabouço fiscal, tem um monte de despesa que não está mais fazendo frente. Né? Por exemplo, dentro dessa projeção aqui, a gente viu ali que tem uma redução, por exemplo, de dividendos, que a União espera receber. Então, eu imagino que Petrobras e talvez Banco do Brasil distribuam um pouco menos. Né? A gente tem algumas coisas que me parecem que são mais plausíveis, vamos dizer assim. Mas essas projeções aqui, na minha visão, não fazem sentido nenhum.
tá? Então a gente tem, de novo, poucas despesas discricionárias, mesmo abrindo 140 bilhões de reais, que poderia trazer aí uma boa folga, a gente não vai ver isso, e ou vai se criar impostos novos, ou se não, não vai ter corte de custo e de gasto. A inflação, a dívida no Brasil deve passar ali dos 80% a DBGG. É uma dívida 80% que o mercado, de forma geral, no mundo global, ele costuma tomar cuidado com mercados emergentes e costuma pedir um pouco mais de prêmio. O ideal seria que essa dívida ancorasse para baixo, mas me parece cada vez mais difícil. Então, eu vou falar o que eu falei lá no relatório e no relatório lá do Lave Indicações também, que é o fundo que a gente é consultor e etc. Tá? A gente continua acreditando que a melhor forma de se expor ao Brasil é em ativos que vão ganhar com juros altos, com inflação alta e com câmbio alto. Tá? Basicamente são bancos, empresas de seguros ou empresas de energia elétrica, saneamento também poderia entrar na conta, e câmbio a gente estaria falando de empresas de commodities, embora o preço das commodities esteja caindo. Tá? Isso pode ser algo ruim, mas em empresas cíclicas, a gente gosta de comprar preços caindo das commodities, mas a gente sabendo que o cenário de câmbio é bom e que essas empresas costumam performar bem no longo prazo. De qualquer forma, para mim, a melhor forma de se expor é essa. A forma que o mercado vai querer que você se exponha é comprando essas tranqueiras, Magalu, Casas Bahia, Azul, Sequoia, Americanas e etc. Depois não adianta me perguntar assim, Daniel, o que eu faço com essa ação que eu comprei, fulano de tal, não sei das quantas. Tá? Para mim, é hora de ser bastante conservador, e ser bastante conservador vai significar ganhar reajustes bem grandes de tarifas elétricas ano que vem, muito provavelmente, ganhar reajustes, aumento bem grande de juro que o banco vai receber, e ganhar também com o câmbio se valorizando. Tá? Apesar do governo ter aumentado aí a contribuição social sobre o lucro líquido, ainda não aumentou, né? Foi mandado um projeto de lei para aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido de empresas e de bancos também. Enfim, pessoal, abraços, bons investimentos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Quem gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal. E não deixe de investir em bolsa também no Brasil, porque o mais importante é você manter a tua alocação. Se você determinou que é 30% em bolsa, você investe 30% em bolsa. Se você imaginou 20%, coloque 20%. Da mesma forma que a gente faz com o vídeo da carteira do YouTube da alocação estrutural. Tá? E não se esqueça também de ver o nosso workshop sobre opções. Mesmo para você que não sabe nada sobre opções, a primeira aula a gente fez bem basicona e ainda a gente mostrou algumas operações interessantes. A gente acabou recomendando algumas operações ao longo das 3 aulas também. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.